história Um Menos à Noite que mudou tudo. Sem dúvida. Essa foi uma das experiências mais assustadoras que já tive. E provavelmente a vez em que estive mais perto de um perigo real. Embora não tenha percebido na hora. Sou uma mulher de 19 anos que mora nos arredores de uma cidade de médio porte na Virgínia. Embora estejamos a apenas 40 minutos de uma área urbana considerável, minha cidade ainda é bem rural e pouco povoada. Na época, eu estava cursando faculdade comunitária e estudando para me tornar como muitas jovens que ainda não tinham encontrado o cara certo na vida cotidiana. Decidi tentar o encontro online. Nunca fui do tipo festeira e nenhum dos caras que eu já conhecia me interessava. Então o Tinder parecia uma opção lógica. No começo, foi desanimador. O primeiro mês foi especialmente difícil. Recebi apenas mensagens de caras procurando encontros casuais ou pedindo coisas que eu não teria coragem de repetir em voz alta. Alguns tentaram agir de forma encantadora, mas era óbvio que o único objetivo deles era me levar para a cama. A única coisa positiva que saiu desse mês foi os $50 que ganhei vendendo fotos dos meus pés. Me julgue se quiser, mas dinheiro é dinheiro. Em determinado momento percebi que ou precisava baixar minhas expectativas ou encontrar outra forma de conhecer pessoas. Então, resolvi dar uma chance a um dos caras que pareciam menos estranhos. Ele não era exatamente impressionante, mas parecia decente. Tinha um emprego, vinha de uma família legal e já tinha terminado a faculdade. Nos encontramos em uma cafeteria da cidade e, surpreendentemente, nos demos muito bem logo de cara. Ele era gentil, inteligente e ambicioso, todas qualidades que eu achava atraentes. Além disso, ele era mais bonito pessoalmente do que nas fotos do perfil, o que, no Tinder, era praticamente um milagre. Depois do café, dirigimos por horas conversando. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ele começou a falar sobre teorias da conspiração. Começo, achei que ele estava brincando. Então brinquei chamando-o de Alex Jones. Erro enorme. Ele não gostou do comentário. O clima ficou tenso por um momento, mas ele logo voltou a falar. Vou admitir que algumas coisas que ele dizia até pareciam interessantes, mas as conclusões não faziam sentido algum. Ele começava com algo aparentemente razoável, como vigilância do governo, mas depois saltava direto para alienígenas controlando o mundo. Era como se ele pulasse do ponto B para o ponto X sem qualquer explicação. Com o tempo, mudamos de assunto e começamos a falar sobre relacionamentos passados e histórias pessoais. Apesar das suas esquisitices, eu senti uma conexão com ele. Talvez ele fosse um pouco fora da realidade, mas parecia um cara inofensivo. Ou pelo menos era isso que eu achava. Depois de sairmos algumas vezes, comecei a perguntar sobre ele para algumas pessoas. Não sou do tipo fofoqueira, mas achei que não faria mal aprender um pouco mais sobre alguém que eu estava começando a ver com frequência. Estranhamente, ninguém que eu conhecia já tinha ouvido falar dele. Considerando que ele morava na cidade, achei esquisito que ele nunca tivesse cruzado com alguém dos meus círculos sociais. As poucas pessoas que tinham ouvido falar dele tinham histórias perturbadoras para contar. Uma delas me disse que ele costumava alugar um apartamento acima de um salão de beleza. Certo dia, ele começou a andar de um lado para o outro, gritando a plenos pulmões, não por estar com raiva, mas como se estivesse tentando se convencer de algo. E o que ele estava dizendo? Ele estava entoando um canto repetitivo. Mate eles. Mate eles. Não queria acreditar que era a mesma pessoa. Tudo bem. Ele era um pouco excêntrico com suas conspirações, mas não parecia perigoso. Me convenci de que era só um boato. Eu estava tão errada. Numa sexta-feira à noite, depois de terminar minhas tarefas da faculdade, ele me mandou uma mensagem. Queria que eu fosse até a casa dele. Para ser honesta, eu não estava no clima. Estava exausta e só queria relaxar. Deixei o celular de lado e fui tomar banho. Quando saí, havia 53 chamadas perdidas.
Meu coração disparou. Pensei que algo tivesse acontecido com minha mãe ou alguém da minha família. Mas todas as notificações eram dele. Abri as mensagens. Várias vezes, ele havia enviado a mesma frase, em letras maiúsculas. Eu preciso da sua ajuda agora. Fico hesitante, mas resolvi retornar a ligação. No momento em que ele atendeu, percebi que ele estava em pânico absoluto. Sua respiração estava pesada e sua voz tremia enquanto me dizia que alguém havia invadido sua casa. No começo, fiquei alarmada, mas então algo parecia errado. Ele disse que, quando correu para verificar, a porta da frente estava escancarada, mas ele não encontrou ninguém dentro. Ele tinha certeza de que o invasor ainda estava escondido em algum lugar, esperando ele baixar a guarda. Tentei acalmá-lo. Se não havia ninguém lá, então provavelmente não. Havia ninguém lá, mas ele não aceitava isso. Então, uma dúvida passou pela minha cabeça. Ele era mentalmente estável? Comecei a me perguntar se sua porta tinha realmente sido arrombada. E se ele tinha imaginado tudo? E se ele mesmo tivesse feito aquilo? Quanto mais ouvia, mais desconfiada e inquieta eu ficava. Ele implorou para que eu fosse até lá, mas eu não tinha nenhuma arma, nada para me proteger. O que eu poderia fazer? Foi o suficiente para mim. Bloqueei o número dele, apaguei-o de todas as minhas redes sociais e torci para nunca mais ouvir falar dele. Tentei me distrair com um filme e um pouco de sorvete. Antes de sair para comprar o sorvete, minha mãe me pediu para pegar um maço de cigarros. Isso significava que eu teria que passar em frente à casa dele. Me convenci de que não havia problema. Ele nem perceberia. Poucos minutos depois, fiquei presa no trânsito perto da rua dele. Foi quando vi as luzes carros de polícia por toda parte. Meu estômago afundou. Por um momento, pensei que talvez ele estivesse dizendo a verdade. Talvez alguém realmente tivesse invadido sua casa. Mas então, ouvi a conversa entre dois policiais. Ele não foi atacado. Ele foi o agressor. Ele fez a própria mãe de refém, apontando uma arma para ela. Eu prendi a respiração. Saí dali o mais rápido que pude. Até hoje, fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse ido até a casa dele naquela noite. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido, e a polícia conseguiu prendê-lo após um cerco de 3 dias. Ele agora está cumprindo pena em uma prisão federal. Foi sem dúvida a experiência mais assustadora da minha vida. E ainda assim, de alguma forma, eu ainda tenho um perfil no Tinder. História 2-. A garota com martelo. Estar em um relacionamento tóxico pode destruir sua alma. Por 3 anos, eu dei tudo de mim para uma garota. Fui leal, solidário e completamente comprometido. E, em troca, ela mentiu, traiu e me manipulou. Evitei passar muito tempo com outras mulheres por respeito a ela, apenas para depois descobrir que ela fazia exatamente o que eu tentava evitar. Eu fiquei furioso. Sempre me orgulhei de ser um cara legal de verdade. Não daquele tipo que espera algo em troca da gentileza, mas alguém que simplesmente acredita em tratar as pessoas bem. Fui cuidadoso, compreensivo e paciente. E para quê? Decidi que precisava seguir em frente. Nada do ser o cara bonzinho daqui pra frente. Não queria machucar ninguém, mas queria recuperar minha confiança e provar pra mim mesmo que eu poderia sair com quem quisesse. Então, recorri aos aplicativos de namoro. Meu irmão, que nunca gostou da minha ex, me incentivou a sair e me divertir. E, bom, eu segui o conselho dele e isso foi um erro. Acabei me metendo na maior encrenca da minha vida. Houve momentos em que realmente achei que corria perigo e, olhando para trás, sei que estava brincando com fogo. 2 semanas depois de baixar os aplicativos, já estava saindo com várias mulheres ao mesmo tempo. Em um mês, eu tinha 3 mulheres diferentes, todas acreditando que eram minhas únicas namoradas. Uma delas estava na mesma vibe que eu. Ela só queria algo casual
então era fácil de lidar. Depois, havia uma morena alta, provavelmente a melhor das três. Ainda me arrependo de tê-la conhecido sob circunstâncias tão estúpidas, porque ela realmente era incrível. E então, havia Stephanie. Stephanie não era loira natural. Tinha o cabelo descolorido, usava botas de cowboy e tinha um passado complicado, cheio de relacionamentos abusivos e experiências ruins. Desde o início, havia algo estranho nela. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até descobrir o motivo. E eu descobri. Stephanie era esperta. Ela lia meus pensamentos melhor do que eu gostava. Perguntou 2 vezes se eu estava saindo com outras mulheres. E nas 2 vezes, eu menti. Eu sabia que, se admitisse a verdade, ela me deixaria. E na época, eu ainda não tinha terminado esse jogo idiota. Então, numa sexta-feira à noite, as coisas tomaram um rumo que eu jamais poderia ter previsto. Levei Stephanie para um restaurante de carnes decente. Para ser sincero, não estava tentando impressioná-la, só queria comer um bom bife. Depois, passamos um tempo juntos e eu a deixei em casa. Quando cheguei em casa, ainda não era nem 22 horas. Então pensei, tenho tempo para um segundo encontro. Mandei mensagem para a segunda garota. Combinamos de nos encontrar. E por volta da meia-noite, fui até a casa dela. Tudo parecia normal, até que ouvimos batidas fortes na porta da frente. Ela franziu a testa. Confusa, os pais dela estavam viajando e ela não esperava ninguém. Fiquei no quarto enquanto ela foi atender a porta. Segundos depois, ouvi um barulho surdo como se alguém tivesse caído no chão. Corri para ver o que estava acontecendo e ali estava Stephanie, parada na porta. Meu coração despencou. A garota com quem eu estava caída no chão, com sangue escorrendo do nariz. Parecia que tinha sido socada com força. E, na mão de Stephanie, um martelo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas nos olhos eu vi pura raiva. Eu mal consegui murmurar "me desculpe". Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ela jogou o martelo em mim. Acertou minhas costas com tanta força que deixou um hematoma horrível. Naquele momento, pensei que ela tivesse algo pior, uma faca. Talvez até uma arma. Eu não fazia ideia do que ela era capaz. A garota no chão estava completamente desacordada. Stephanie começou a me interrogar. Quantas outras mulheres? Há quanto tempo isso está acontecendo? Por que eu não fui suficiente para você? Tudo girava em torno disso, ela não ser boa o suficiente. Na cabeça dela, eu atraí porque ela tinha falhado comigo de alguma forma. Naquele momento, fiz algo que nunca achei que faria e o contei tudo. Admiti que estava saindo com outras mulheres. Admiti que estava tentando me vingar do mundo pelo que minha ex fez comigo. Até falei que se não fosse por meu irmão me incentivando, eu provavelmente nem teria feito isso. Stephanie ouviu tudo, ofegante. E então, ela me fez uma pergunta que me gelou por dentro. Você ainda me ama? Eu menti. Disse que sim. Não porque eu realmente amava. Eu não amava, mas porque estava com medo do que ela faria se eu dissesse não. Eu disse a ela que a amava e a convenci a voltar para a caminhonete dela. E foi quando eu a levei até o carro que vi algo que fez meu sangue gelar. Uma espingarda. E, ao lado dela, um galão de gasolina. Minha mente correu a 1000 por hora. O que ela estava planejando? Ela pretendia fazer algo pior. Não quis descobrir. Disse para ela ir para casa e se acalmar. Milagrosamente, ela me ouviu. Depois que ela foi embora, corri com a garota desacordada para o hospital. Ela teve o nariz quebrado, mas nada pior do que isso. Por sorte, nem se lembrava do que aconteceu. Terminei com as outras 2 mulheres imediatamente. Stephanie, por outro lado, seria mais difícil de sumir da minha vida. Deletei todas as minhas redes sociais. Bloqueei o número dela
e cortei contato completamente. Ela não sabia onde eu morava. Tudo o que tinha era meu nome e o modelo do meu carro. Isso foi há algumas semanas, e não ouvi mais nada sobre ela desde então. Ainda penso no que poderia ter acontecido, no martelo, na espingarda, no galão de gasolina. Sei que desilusão amorosa pode levar as pessoas a fazerem loucuras, mas o que ela fez naquela noite foi algo completamente diferente. Só espero que ela consiga ajuda, porque, meu Deus, ela precisa. História 3, menos o homem que continuava aparecendo. Quando finalmente me mudei da casa dos meus pais, a primeira coisa que fiz foi baixar o Tinder. Qualquer um que já tentou namorar enquanto morava com os pais sabe como isso é impossível. Não importa o quão velho, maduro ou experiente você seja para seus pais, você sempre será uma criança. Foi por isso que, depois que meu primeiro relacionamento sério terminou durante a faculdade, decidi esperar para voltar a namorar até ter meu próprio espaço. Um pouco sobre mim na época: eu tinha 21 anos, recém-formado na faculdade e trabalhando no meu primeiro emprego de verdade. Nunca fui do tipo selvagem ou inconsequente, mas queria ser. Então, depois que finalmente tive meu próprio apartamento, resolvi experimentar um pouco. A princípio, isso significava sair para baladas algumas vezes por semana, mas logo percebi que isso era inútil. Baladas só atraíam o pior tipo de cara. Foi aí que recorri ao Tinder. Pelo menos lá eu poderia selecionar as pessoas antes de perder meu tempo. Lembro-me de analisar cuidadosamente cada perfil antes de deslizar para a esquerda ou para a direita. Não era superficial, mas sabia por experiência própria que a aparência e a forma como um cara se apresentava faziam toda a diferença. Um bom corte de cabelo, um senso de moda decente, isso podia transformar um 6 em um 9 facilmente. Certa noite, enquanto deslizava pelo aplicativo e assistia a um documentário de crimes reais, meu prazer culposo deparei com um rosto familiar. Era um cara que eu já tinha visto antes, mas não na vida real. No Tinder, isso não deveria ser possível. Eu já tinha deslizado para a esquerda nele antes. Então, por que ele estava aparecendo de novo? Curiosa, decidi olhar o perfil dele mais de perto. O nome dele era Tyler. Ele tinha um rosto longo e estreito, do tipo que você imaginaria frequentando bares de motoqueiros duvidosos. Seu cabelo preto era longo, oleoso e desgrenado, e na foto do perfil ele usava uma expressão que só poderia ser descrita como ameaçadora. Esse não era um cara que me interessava. Deslizei para a esquerda de novo. No começo, ignorei e pensei que fosse apenas um bug do aplicativo. Mas alguns dias depois, abri o Tinder e lá estava ele de novo. Eu nem usava o aplicativo com tanta frequência. Havia muitos outros caras na minha área, então não era como se eu tivesse esgotado todas as opções. E ainda assim, ele continuava aparecendo. Fiz uma pesquisa para ver se o Tinder reciclava perfis, mas as respostas eram vagas. Algumas pessoas no Reddit diziam que isso acontecia ocasionalmente, mas somente se você usasse o aplicativo com muita frequência. Só que eu não estava no Tinder o suficiente para isso acontecer, e nenhum outro perfil se repetia. Apenas O'Delly. Isso aconteceu mais 3 ou 4 vezes antes de eu ficar irritada. Então, resolvi tentar algo diferente. Dei match com ele só para bloqueá-lo. Pensei que isso finalmente o removeria das minhas recomendações do novo. No dia seguinte, ele apareceu novamente. Mesma foto, mesmo perfil. Agora, eu estava oficialmente assustada. Decidi dar um tempo no Tinder. Me convenci de que era apenas uma coincidência estranha, até que o próximo incidente aconteceu. Uma noite, entrei no Facebook, uma rede social que eu quase nunca usava, e vi um pedido de amizade dele. Mesmo nome, mesmo rosto. Nesse ponto minha pele arrepiou, mas eu estava curiosa.
Nunca tinha interagido com ele fora do Tinder. Como ele me encontrou? Lamentei. Aceitei o pedido só para ver o que ele faria. E claro, ele me mandou mensagem imediatamente. Ei, te vi no Tinder. Trocamos menos de 5 mensagens antes de ele me chamar para jantar. Recusei educadamente, dizendo que não estava interessada. Foi quando ele surtou. Ele me chamou de mentirosa e então começou a me ameaçar. As coisas que ele descreveu não eram apenas obscenas, eram violentas. E eu deveria ter no bloqueado imediatamente, mas por algum motivo não bloqueei. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a adrenalina do perigo, mas por algum motivo maldito eu concordei em encontrá-lo. Escolhemos um local público, um estacionamento de shopping. Nem eu sabia por que estava fazendo aquilo. Não planejava realmente sair com ele, mas uma parte minha queria vê-lo pessoalmente. Queria saber quem ele era. Então, dirigi até o shopping, mas estacionei longe, escondida da vista dele. Quando cheguei, ele já estava lá. E graças a Deus eu o vi antes que ele me visse, porque no momento em que pus os olhos nele, soube que tinha cometido um erro. Ele parecia pior pessoalmente. O cabelo estava ainda mais oleoso, a postura ainda mais estranha, e o carro dele estava caindo aos pedaços, enferrujado e imundo, com palavras pichadas na lateral. E o que estava escrito? Armadilha mortal. Um olhar para ele, um olhar para aquele carro e eu soube. Aquilo era uma péssima ideia. Não hesitei. Saí dali imediatamente. Bloqueei ele no Facebook. Excluí minha conta do Tinder. Até hoje, não sei o que ele queria de mim. Mas o que quer que fosse, sou grata por nunca ter descoberto. Essas histórias são reais. Os perigos podem estar mais perto do que imaginamos. Se há algo que aprendemos com esses relatos, é que o inesperado pode acontecer a qualquer momento. E muitas vezes, as ameaças mais assustadoras não vêm do sobrenatural, mas do próprio ser humano. Fique atento. Confie nos seus instintos. Nunca ignore um sinal de alerta. Se você gosta de histórias reais e perturbadoras como essas, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tem uma história assustadora para contar? Deixe nos comentários, quem sabe ela não aparece no próximo vídeo. Até a próxima e tomem cuidado por aí.